noite. Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, no Rio Grande do Sul. Esse programa é produzido e apresentado pelo Sindifisco RS, Sindicato dos Fiscais da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Aqui nós discutimos semanalmente os problemas do país, a economia, a política, os rumos do Estado e do país. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente do Senado. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz Augusto. É um prazer estar aqui com vocês e também poder dialogar a respeito da nossa conjuntura econômica e das contas públicas. Exatamente. Deixa eu ler um pouquinho aqui do currículo do Felipe, que é muito importante para nós aqui. Felipe é economista pela Fundação Getúlio Vargas e também é mestre em administração pública e do governo pela Fundação Getúlio Vargas também. Em 2020, ele lançou o livro Contas Públicas no Brasil, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Felipe, como é que estão as contas públicas do Brasil hoje, já que esse é o teu livro, né? E é um tema permanente no noticiário político e econômico da nossa nação. Deixa eu lhe dizer, a situação fiscal do Brasil é complexa, porque não se trata de um quadro de insolvência ou de o Estado estar quebrado, ou coisas que normalmente a gente costuma ouvir em alguns debates. Mas, por outro lado, também não é uma situação confortável. Por quê? Porque a dívida pública do Brasil é bastante elevada em relação ao PIB, na casa de 83% do PIB, muito mais alta do que a dos países comparáveis, né, os países emergentes ou em desenvolvimento. E também nós temos ainda um déficit público significativo. Neste ano, particularmente, a inflação muito alta, então veja que é uma razão ruim, elevou a arrecadação e também ajudou a elevar o PIB nominal. Essa elevação do PIB nominal derrubou a dívida PIB, né, que é uma razão, a dívida dividida pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, uma forma de medir, portanto, o endividamento em relação à geração de renda e riqueza do país. E essa diminuição teve a ver, portanto, com esse quadro inflacionário pressionado. Nós estamos com uma inflação medida pelo INPC ou mesmo pelo IPCA de 2 dígitos. Então, note que não é uma situação tranquila. A crise da Covid-19, evidentemente, exacerbou problemas que nós já tínhamos, estruturais. Foi preciso gastar bastante no ano passado e não havia outra saída. O gasto contra a Covid ficou em 524 bilhões de reais, aproximadamente um terço do orçamento que estava aprovado para ser executado antes da chegada da Covid-19 ao Brasil. E neste ano, um valor bem menor, cerca de 136 bilhões de créditos extraordinários para o combate à Covid. O que vem preocupando, Luiz, os analistas e nós também na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, o que nos preocupa muito são as decisões que estão sendo sinalizadas, sobretudo a chamada PEC dos precatórios, porque essa medida, que vai alterar a regra do teto de gastos, pode levar à manutenção de juros em níveis mais elevados. Nós vemos que o aumento do risco associado a essa mudança no teto de gastos já elevou a percepção do mercado a respeito do risco, e é o mercado quem financia uma parte dos gastos do governo, porque a arrecadação não é suficiente, que configura, portanto, o déficit, né? Quando você tem uma despesa não coberta pelas receitas, isso é um déficit que precisa ser financiado de alguma maneira, e essa maneira é pedir emprestado de quem tem poupança, no caso, o mercado. Daí que o governo emite títulos públicos, e é por isso que a dívida pública é um instrumento importante. Mas quando aumenta o risco, quando vem propostas como essa, da PEC dos precatórios, os juros também aumentam e fica mais caro fazer dívida. Esse hoje é o principal problema. Então, a discussão sobre o arcabouço fiscal, as regras do jogo, o respeito a essas regras, ela está no cerne da condução da política fiscal. Quando isso acaba sendo, de alguma maneira, abalado, os juros refletem rapidamente esse abalo, a taxa de câmbio também, e, portanto, a dívida pública acaba sendo pressionada. Pelo que tu acompanha da nossa economia, pelos estudos que o instituto que tu diriges
pode visualizar, nós teremos um ano de 2022 com inflação ainda mais alta e com descontrole fiscal também? Pois é muito difícil antever o que vai acontecer em 2022, Luiz, mas nós estamos, inclusive, neste momento, na Instituição Fiscal Independente, aqui na IFE, revendo os nossos cenários, né, para este ano, para o próximo ano e para o longo prazo. Nós sempre apresentamos os cenários revisados da IFE para tentar mostrar os riscos e também quais as tendências, né, do PIB, da inflação, dos juros e das variáveis fiscais, a exemplo da dívida. O que nós estamos vislumbrando, e no relatório de acompanhamento fiscal, que será divulgado dia 16 de dezembro, a gente vai tratar disso, é que a dívida provavelmente vai crescer no ano que vem, em razão dessa taxa de juros mais alta. Uma outra conclusão que temos aqui discutido internamente, que vai ser publicada em relatório no dia 16, é sobre o PIB, né? Provavelmente a economia terá um desempenho ruim no ano que vem, um crescimento abaixo de 1%. Deve crescer, mas um crescimento muito fraco. Então, isso vai dificultar a geração de empregos, a recuperação da renda real das famílias. É um quadro difícil. O governo vai tentar compensar isso com transferências, né? Daí porque ele quer aprovar a PEC dos precatórios para fazer os gastos sociais, que, diga-se de passagem, são necessários, mas há duas questões que precisam ser ponderadas. A forma de se fazer isso, por que não cortar outras despesas para poder encaixar os gastos sociais, e também a criação de um programa como o Auxílio Brasil, que não foi discutido profundamente. O Bolsa Família, o atual Bolsa Família, que vai ser substituído pelo chamado Auxílio Brasil, é um programa de sucesso, bem avaliado lá fora, bem avaliado pela academia, pelos especialistas em políticas sociais. Então, esses dois problemas eu destacaria. Agora, há uma terceira questão, Luiz, que é a motivação também da PEC, né, que é abrir um espaço no teto de gastos muito maior do que o necessário para pagar esses gastos sociais. Sim, ainda tem cabimento nós discutirmos um governo contracionista ou um governo desenvolvimentista, né? Porque o ano que vem nós temos eleições e nessas eleições esses temas econômicos e o bem-estar da população vão tomar conta de todo o discurso político. Como é que tu observa esse cenário de contracionistas, reducionistas, teto de gastos e os desenvolvimentistas? Pois é, eu acho que a discussão econômica no Brasil, a despeito de nós termos uma academia pujante, com pessoas de lado a lado, de vários matizes, que têm desenvolvido temas, estudos importantes e teses, o debate tem estado muito pobre, não é? Porque acaba se recaindo em todos os assuntos uma espécie de fla-flu que não é saudável, né? Então, a verdade é que, obviamente, a economia afeta as eleições. Os ciclos político-eleitorais são afetados pelo desempenho econômico, pela inflação e pelo desemprego, principalmente, que são as duas variáveis centrais nisso. Agora, as alternativas que estão aí, os candidatos vão tentar se posicionar de modo a tentar vender uma ideia de futuro melhor, e vão ter que provar quais vão ser os instrumentos, que caminhos vão utilizar, enquanto o governo, por sua vez, vai tentar mostrar o seguinte: olha, a economia já está em recuperação, ainda que seja lenta, e o Estado está entrando com mais benefícios sociais. Esse vai ser o jogo, né? Vai ser uma disputa dessas duas visões, e do nosso ponto de vista, da Instituição Fiscal Independente, que, aliás, completamos 5 anos agora no dia 30 de novembro, né? E vai ser um trabalho de avaliar como as decisões que vão sendo tomadas afetam os cenários econômicos e fiscais. Por exemplo, a própria eleição pode afetar a taxa de câmbio, se houver apreensão quanto aos seus resultados, pode ter efeitos na inflação. Então, vai ser um ano em que nós vamos ficar muito atentos, porque você sabe que, Luiz, a IFE é uma instituição apartidária, né? Nós temos sempre o cuidado, e temos 3 diretores, então o conselho diretor tem o diretor executivo, que sou eu, mas tem mais 2 diretores, de modo que as trocas de diretoria são sempre não coincidentes. E o mandato, né, os 3 têm um mandato fixo, justamente para ter essa blindagem
quanto à questão político-partidária. E nós tentamos sempre que possível, e os nossos relatórios sempre buscam isso, manter esse compromisso, né, de autonomia, de independência, sem viés, né, político-partidário. Esse é um desafio em ano eleitoral. Nós tivemos já, em 2018, uma outra experiência, né? A IFE estava no seu segundo para terceiro ano de existência e passamos por uma eleição geral, conseguimos produzir nossos trabalhos com autonomia e, continuando nesse sentido, a prover informações para a sociedade. Porque, no fundo, o nosso trabalho é esse, é prover informações, ajudar a ampliar a transparência, colaborar para a disciplina fiscal. É como acontece também nos outros países que têm instituições similares, né? O Fundo Monetário Internacional tem, inclusive, um documento que contempla e consolida os chamados fiscal councils, né? Os conselhos fiscais, nos quais também estão incluídos as instituições fiscais independentes, e a OCDE também. Inclusive, nós passamos, desde 2019, a fazer parte dessa rede da OCDE de instituições fiscais independentes. Sim, muito bom. O teto de gastos é criticado pela esquerda e pelos desenvolvimentistas, dizendo que a cada ano, como ele foi estabelecido, ele tem que trabalhar com o gasto do ano anterior e ainda reduzi-lo. É possível manter o teto de gastos num país tão pobre como o nosso, com a saúde, a educação, sempre necessitando de mais recursos? É possível isso? Pois é, Luiz, eu sou de uma linha que acho que regra fiscal, e o teto de gastos é uma regra fiscal, não é solução definitiva para os problemas que nós temos. De fato, nós tivemos, por exemplo, de 2004 a 2011, um crescimento da despesa de 8% ao ano acima da inflação. Só que a receita também crescia nesse ritmo, 8% ao ano acima da inflação. De 2015, aliás, de 2012 a 2015, a taxa de crescimento da inflação da receita passou a ser de menos 0,5 ao ano. E o gasto, que crescia 8, passou para 5. Então, veja só, a receita crescia 8 por ano, passou para menos 0,5. A despesa de 8 para 5. Esse descasamento levou à geração de déficits primários, que é receita menos despesa, resultando num saldo negativo, né, sem considerar os juros da dívida. E a resposta para isso, em 2016, foi a criação dessa regra, desse limite constitucional que visou, de certo modo, incentivar ou criar um arcabouço que pudesse levar a uma discussão de reformas, né? Essa era a ideia. O problema é que o teto sozinho não resolve. Quer dizer, se o diagnóstico é de que se precisa ter um controle da despesa, você tem que avançar na contenção de certos gastos, avaliar políticas públicas, ver onde tem gorduras que possam ser cortadas, e nós não estamos fazendo isso. Há ainda um longo caminho que precisa ser percorrido nessa matéria de monitoramento, avaliação, inclusive, dos resultados das políticas públicas. Isso é uma coisa. Agora, o teto, nada impede que ele seja discutido ou rediscutido. Eu acho que é importante ter uma limitação para a despesa, não precisa ser pautada apenas na inflação, isso quem vai decidir, obviamente, é a política, sobretudo os governos que vão entrando, saindo, e o Congresso, mas a ideia de uma regra de gasto me parece relevante. Eu acho que preservar isso, preservar essa essência, é relevante. E aí, como que você dá conta dos gastos que são necessários, que são urgentes, os sociais, em saúde, educação? Precisa haver, então, uma composição, também pelo lado da receita, aumentar a arrecadação. O próprio crescimento econômico tem importância nisso. Sem crescimento, você não tem receita. E o ajuste fiscal combinado, do lado da receita e do lado da despesa. A tributação maior no andar de cima, a chamada tributação de lucros e dividendos, que pode colaborar. Mas eu reforço, eu acho que a essência de controlar o gasto de alguma maneira é importante, porque a ideia de que existe uma restrição orçamentária leva à possibilidade de tomada de decisões alocativas melhores. Claro que o diabo mora nos detalhes, então eu sempre digo, pode-se mudar o teto, pode-se discutir, mas o que está sendo feito agora com essa PEC 23 dos precatórios não é isso. É uma mudança orientada para objetivos de curtíssimo prazo. Sim, eu tenho lido vários artigos, inclusive li um artigo seu e algumas manifestações,
onde o Instituto Fiscal Independente se manifesta exatamente, eu não diria contrário, mas alerta dos riscos que essa PEC dos precatórios ela tem para o país. Esse embate de um órgão de assessoramento do Senado gera problemas políticos para vocês ou a função da instituição é compreendida pelos parlamentares? Luiz, eu acho que a função da IFE é cada vez mais compreendida. Nós temos aí um grupo cada vez maior de senadores e senadoras que nos procuram. A senadora Simone Tebet, em recente entrevista ao jornalista Luiz Nassif, citou números da IFE, ressaltou a importância, a confiança no trabalho. E só para dar um exemplo, né? Agora, na questão da PEC, discutimos com vários senadores. Então, eles vão percebendo que a IFE é um órgão do Senado, mas, ao mesmo tempo, o próprio Senado nos conferiu essa possibilidade da autonomia técnica, da independência para poder decidir aquilo que vai ser estudado, avaliado e analisado. Obviamente que nós todos, eu, os outros diretores, a equipe, também temos os nossos posicionamentos pessoais. Então, a gente sempre deixa claro, por exemplo, eu tenho coluna em jornal, no jornal Estado de São Paulo, e ali sempre eu deixo claro que opiniões que eventualmente sejam emitidas são de cunho pessoal. Nos relatórios da instituição, aí sim, sempre ali você vai ver a opinião, as conclusões da equipe e do conselho diretor, né, a partir daquilo que a gente definiu. Então, tem funcionado bem. Eu acho que é, sim, um órgão que incomoda, mas se a gente não incomodar, também é sinal de que o trabalho não está sendo bem feito, porque a IFE tem que ser o chato na sala, sabe como é? Tem que apontar as coisas, apontar os erros, colocar o dedo na ferida, sempre com o objetivo maior de dialogar, de tentar buscar uma melhor qualificação, uma qualificação do debate público e, com sorte, também de políticas públicas, econômicas e fiscais que sigam a direção da responsabilidade fiscal. Eu costumo ressaltar que o único poder da IFE é produzir informação. Então, nós temos que fazer isso direito, bem feito. E um termômetro para medir se isso está sendo feito direito, bem feito, é a imprensa, né? E nós temos tido aí uma média de 2 citações ao dia na imprensa. Então, isso é um sinal da confiabilidade das projeções, da fidedignidade. E, claro, também a relação com os políticos, com os senadores, os deputados que também nos procuram. Então, a IFE vai se consolidando a partir disso. É um trabalho difícil, mas nós temos conseguido, eu creio, nesses 5 anos, tentar construir a instituição. Começou lá em novembro de 2016, do zero, né? Foi instalada com a minha posse como diretor executivo, e depois formamos a equipe, fomos formatando os nossos produtos. Hoje a gente tem 4 tipos de produtos, de relatórios diferentes. Também a questão da imprensa, as entrevistas, o diálogo político com os senadores, com o governo. Nós temos também um diálogo grande com os técnicos, né, da Secretaria de Orçamento Federal, do Tesouro Nacional. Sempre foi um bom diálogo. Então, esse é o nosso papel. Eu espero que a IFE vá se consolidando cada vez mais, não é? Sim, sem dúvida. Eu tenho lido bastante artigos e bastantes textos que se referem à IFE e a impressão que me dá é que essa instituição já deveria existir há muito tempo, porque ela traz exatamente informação para os jornalistas, que é uma informação independente, criteriosa, que normalmente nós recebemos através de instituições ou do Ministério, que tem interesses políticos, às vezes, e há a possibilidade de alguma distorção. Às vezes não vem com distorção, mas sempre existe essa possibilidade, né? Na Câmara existe algum órgão parecido, alguma coisa assim, não? Pois é, na verdade, a IFE originalmente foi concebida, foi uma ideia do senador José Serra, né? E depois, na época, o senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, abraçou essa ideia. E o objetivo era que fosse vinculada ao Congresso Nacional, a instituição, por meio de PEC, de proposta de emenda à Constituição. Mas, em razão do momento, da época e da solução que se observou que seria a mais adequada, o que se fez foi, então, uma resolução do Senado para que se pudesse criar a IFE. Por isso que ela é vinculada ao Senado. Então, é importante dizer que, apesar da gente ter essa vinculação ao Senado, a gente atende também aqueles que nos procuram da Câmara dos Deputados, tentando sempre dialogar, conversar. E a Câmara,
e o Senado têm também as consultorias, né? Existe a consultoria legislativa na Câmara, a consultoria legislativa no Senado e as consultorias de orçamento, nas duas casas também, com órgãos com os quais a gente também conversa muito, troca informações. A diferença, Luiz, é que as consultorias prestam assessoria direta. A IFE tem a autonomia para produzir os seus relatórios, as suas análises e também conversa com os senadores, etc., mas a decisão sobre a produção da IFE é do Conselho Diretor, né? Cujo mandato de cada um dos membros do Conselho vem da decisão política, né? Vem do plenário, após sabatina e tal. Então, a Câmara ela não tem um órgão similar, mas ela acaba usufruindo também desse conhecimento que é produzido pela instituição. E eu ressalto o papel importante que as consultorias de orçamento, tanto na Câmara quanto no Senado, também exercem nessa provisão de informações e também na assessoria direta aos parlamentares. Perfeito. Você está assistindo aqui na TV Urbana a uma entrevista com o Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente do Senado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Mas antes, vamos assistir às notícias de destaque da semana com a jornalista Fabiane Flores. Voltamos em seguida e vamos discutir com o Felipe Felipe Salto, o orçamento secreto. O orçamento secreto. O Brasil tem alguma coisa nesse sentido, orçamento secreto e emendas de relator. Vamos para o intervalo e já voltamos. Oi lá, olá pessoal que está nos acompanhando em mais um Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Reforma administrativa segue como principal preocupação dos trabalhadores brasileiros. Vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Magliani, participa de ações em Brasília contra a PEC 32. Sindicato e Frente Gaúcha, em defesa dos servidores públicos, discutem ações contra a reforma administrativa. Auditores fiscais filiados ao Sindifisco RS, entidade que representa os servidores de nível superior da Receita Estadual, decidiram lançar nova campanha de arrecadação para que o sindicato adquira o maior número possível de cestas de Natal a serem distribuídas a entidades carentes da capital e do interior. As cestas com alimentos para as pessoas carentes já estão sendo entregues a diversas entidades. Centrais sindicais repudiam o desmonte da CLT. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê?
Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê? Um sindicato em ação aqui na TV Urbana. Hoje temos o prazer de entrevistar Felipe Salto, que é diretor executivo do Instituto Fiscal Independente do Senado. Felipe, a gente tinha combinado de conversar sobre o orçamento secreto e as emendas de relator. O que vem a ser o orçamento secreto? E isso é possível, o país ter um orçamento que ninguém sabe quem é que está gastando, nem quais são os valores? Pois é, o chamado orçamento secreto, a gente precisa entendê-lo à luz de algumas questões e remetendo, inclusive, ao espírito do legislador constituinte lá em 87. Porque o que está escrito na Constituição? Está escrito que o orçamento pode ser emendado se alguma despesa for anulada ou então para corrigir os chamados erros e omissões. Então, isso é muito importante, porque para fazer uma emenda, eu preciso anular uma outra despesa. Ou então, eu posso fazer uma emenda para corrigir algo, alguma questão técnica do orçamento. Só que desde 89, o primeiro orçamento aprovado, já sob a Constituição de 88, o que o Congresso passou a fazer foi o seguinte: olha, vamos considerar, então, que a receita que foi estimada pelo Executivo, ela está errada. Nós vamos reestimar. Aí eles reestimaram para cima a receita, fixaram emendas com base nessa reestimativa e, a partir do momento em que foi sancionada essa lei orçamentária dessa forma, então, nos anos seguintes, essa prática se tornou comum. A resposta do Executivo foi o seguinte: tudo bem, vocês ampliam, mas depois, ao longo do ano, nós vamos fazendo o chamado contingenciamento. A gente vai cortando, entre aspas, né? Contingenciando. Quando surgiu o teto de gastos, em 2016, essa estratégia de reestimar a receita passou a ter os dias contados. Por quê? Porque, como o teto incide sobre o lado do gasto, não adianta você dizer que a receita vai ser 50 bilhões mais alta se a despesa está exatamente igual ao teto, porque aí esse excesso de arrecadação você não vai poder fazer emendas. Então, esse contexto de maior pressão do teto de gastos levou, de certo modo, a uma utilização mais alargada do conceito de emenda de relator. Até que, em 2019, passou-se a ter um identificador no orçamento para isso, que é o chamado RP9, que ficou tão famoso agora, mas que é uma tecnicalidade orçamentária, uma espécie de carimbo para saber que aquele gasto é uma emenda de relator. E o volume desses recursos ganhou uma proporção muito relevante, né? Cerca de 17 bilhões em 2021, e em anos anteriores tinha sido maior. Em 2019, quase 30 bilhões de reais. A preocupação quanto a isso é que não há tanta transparência a respeito de como esses gastos estão sendo direcionados. Aproveita-se aí uma brecha da legislação, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, todo ano, né, que é editada todo ano antes do orçamento, é uma base para se fazer o orçamento, ela costuma trazer um dispositivo que diz o seguinte: olha, emendas que não sejam identificadas ou que não estejam identificadas vão ser direcionadas por critérios socioeconômicos. Então, por exemplo, se tem uma emenda não identificada, a União vai decidir se vai para o município X ou para o município Y. Se ela decidir pelo município X ou pelo Y,
ela terá que justificar mostrando o critério utilizado, que é o critério socioeconômico. Só que isso é na teoria. Na prática, tem sido praticamente impossível identificar como esse recurso vem sendo distribuído, quais as ordens que vão sendo dadas e seguidas, porque os pedidos são muitos, né? Todos os parlamentares tendem a tentar obter esses recursos. E aqui, Luiz, eu acho que nós precisamos compreender que o jogo entre o executivo e o legislativo, numa democracia, de fato, envolve o orçamento público. A questão é como organizar isso melhor, porque as emendas de relator geral são uma forma, para dizer o mínimo, ineficiente de se fazer isso, e pouco transparente também, além de potencialmente ferir o princípio da impessoalidade e coisas do tipo. Sim, fala-se, inclusive na ciência política, que a grande disputa social se dá em torno do orçamento. É o orçamento que mostra os vencedores e os perdedores, é isso mesmo? Eu gosto dessa visão porque eu costumo dizer, Luiz, que o ápice do processo democrático deveria ser o processo orçamentário. Apesar de parecer algo muito técnico, mas como é que a gente tira o SUS do papel? Como é que a gente viabiliza uma política adequada de aposentadorias e pensões? Como é que a gente faz investimentos? Como é que o gasto com educação chega lá na ponta nas escolas? É por meio do orçamento. Então, o Estado é a combinação da lei, lato sensu, né? Incluindo a Constituição, os códigos, as leis ordinárias, complementares, à burocracia técnica e aos políticos eleitos. Então, a combinação dessas duas coisas é o Estado. Como é que o Estado se financia? Ele precisa de recursos. Então, ou ele bem arrecada impostos, contribuições, multas e taxas, ou ele toma emprestado de alguém, pagando alguma taxa de juros, para poder também financiar essas políticas públicas. Ora, isso é tão importante porque a essência do contrato social embutido nessa definição de Estado, que pode ser entendido como a própria Constituição, pode sofrer modificações pela própria atividade política, mas não prescinde de recursos. Quer dizer, você precisa ter arrecadação, precisa ter recursos, frutos de endividamento, para poder colocar as políticas públicas de pé. E, obviamente, que isso tem que ser feito de um modo eficiente, transparente. Então, esse processo de decidir o que vai ser prioritário é que recai ou se concentra ou acaba acontecendo no âmbito do próprio processo orçamentário. O problema é que, como a rigidez orçamentária é muito grande no Brasil, 93% da despesa primária, aquela que não inclui juros, é obrigatório e só 7% é discricionário. Então, a gente tem, por vezes, uma discussão que recai muito sobre uma espécie de piloto automático, né? Como se o orçamento tivesse entrado num piloto automático. Você tem gastos que não podem ser mudados no curto prazo, porque são obrigatórios, e aí a disputa se dá em torno de uma parte daqueles 7%, aquela fatia menor da pizza, que inclui também gastos com saúde, que não podem ser cortados para cumprir o mínimo constitucional da saúde. Você tem ali as emendas, tem os investimentos e o custeio da máquina, além de uma parte do gasto com a educação, também bolsas de pesquisa e tal, que estão lá dentro do gasto chamado discricionário, que é o não obrigatório. Então, Luiz, eu acho que nós temos cada vez mais que valorizar o processo orçamentário e precisamos de uma reforma fiscal e orçamentária para que se possa ter, efetivamente, um processo que seja transparente, democrático e que consiga refletir as demandas da sociedade e também a evolução dessas demandas, porque elas não são estáticas, né? Agora, por exemplo, essa discussão sobre como financiar o gasto social adicional diante de toda essa miséria que nós estamos vendo, os dados da FGV Social, Centro de Políticas Sociais, mostram que nós estamos com um número de pessoas vivendo na condição de pobreza que é maior do que de 2019. Você tinha lá em 2019 cerca de 23 milhões de pessoas vivendo na pobreza e agora tem quase 28 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Então, isso deveria estar nas nossas preocupações. E o Estado, de certo modo, perdeu a capacidade de planejar, porque o PPA, que é o Plano Plurianual, um instrumento previsto na Constituição justamente para planejamento, ele perdeu importância, ele está descolado da elaboração do orçamento. Então, nós temos que caminhar para aquilo que a literatura no resto do mundo chama
de plano fiscal de médio prazo. Nós temos que começar a ter projeções bem feitas sobre o que vai acontecer com a receita, com a despesa, e, a partir disso, fixar no próprio orçamento, por meio de uma mudança, claro, da forma como se faz hoje, mas fixar os objetivos, as diretrizes. Então, por exemplo, a redução da desigualdade é um objetivo, ele então se desdobra em metas, em programas, em ações. O crescimento econômico e assim por diante. Então, essa falta de planejamento, a meu ver, está na raiz, Luiz, de todo esse problema fiscal e de má alocação de recursos públicos que muitas vezes a gente acaba observando. Sim, e também eu faço essa pergunta já para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, também pela falta de uma reforma tributária que acomode adequadamente, vamos ver se essa é a tua opinião também, as demandas de estados, municípios e da União. Me parece que no Brasil há uma hipertrofia do Executivo Federal. Concordas? Olha, eu acho que o Executivo Federal, no modelo que nós temos, no nosso modelo federativo, e também considerando o chamado presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches, e que amplamente foi adotado pelos cientistas políticos, pela literatura, é um modelo que concentra muito poder na presidência da República. Isso é fato. Quer dizer, há um poder concentrado ali na figura do presidente ou da presidente, inclusive, e o Congresso tem o poder fiscalizatório, existe, obviamente, o checks and balances, né, que são os freios e contrapesos entre os poderes, mas acaba que há uma centralização muito grande da decisão sobre a feitura das políticas públicas, do financiamento. Houve, nas últimas décadas, uma descentralização de recursos. Os estados e municípios, por meio do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, tiveram, sim, um ganho relevante de arrecadação, só que, por outro lado, há uma heterogeneidade enorme entre os estados e os municípios, e dentro desses dois grupos também, porque você tem estados e municípios mais preparados, como, por exemplo, dotados de uma burocracia bem formada, que tem ideias, que tem projetos, e outras localidades que não têm isso. Então, os recursos que são repassados acabam tendo resultados muito distintos. E, nesse sentido, eu acho que a União poderia exercer um papel de árbitro, de coordenador. Uma instância para isso é o CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que envolve os secretários de Fazenda, os governadores e o governo federal, o Ministério da Fazenda, né? Hoje o Ministério da Economia. Outra instância poderia ser o chamado Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de maio de 2000, mas nunca foi tirado do papel. Seria também uma instância federativa para ajudar nessa coordenação da política econômica, fiscal e das políticas públicas como um todo, imaginando um modelo federativo como é assentado no caso brasileiro. Bom, nós caminhamos para o final do nosso programa agora. Queria deixar a palavra aberta para o Felipe e agradecer muito a presença dele aqui no nosso programa, muito gentil em atender o convite, com informações e visões muito esclarecedoras para nós aqui que gostamos de política e gostamos de economia. E quem não gosta de política e economia não sabe o que está perdendo, porque são temas valiosíssimos para o Brasil, valiosíssimos para o futuro da nossa nação, para os nossos filhos e netos. Muito obrigado, Felipe. Deixo a palavra contigo para um encerramento. Luiz, eu quero apenas agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Eu gosto de dizer que na IFE a gente tenta procura atender todos que nos procuram, desde mercado financeiro, bancos, passando por sindicatos, por associações, pela sociedade civil organizada, pelos políticos, pela imprensa. Eu acho que, como uma instituição pública que nós somos, e também isso reforça a nossa independência, a gente precisa buscar, né, sempre atender e dialogar. E para nós também é ótimo, porque a gente consegue colher um pouco do sentimento das pessoas, dos diferentes profissionais, dos nichos e de como a sociedade está organizada, para também incorporar isso, de certo modo, nas nossas avaliações, nas nossas análises. Então, eu quero te agradecer pelo espaço
e pelas excelentes perguntas também que motivaram aqui. Espero um debate que pode ser interessante aí para os telespectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Felipe, muito obrigado. E com esse encerramento aqui, nós convidamos os ouvintes para voltar a semana que vem com mais uma entrevista de importância nacional aqui no Sindicato em Ação. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e a semana que vem nós estamos de volta. Até lá! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê?